Fala moçada, aqui é o professor Zakimi, sou professor de matemática no Colégio Évora e hoje, neste vídeo, resolverei com vocês as questões de matemática do vestibular da UEMS 2025. Então, gostaria de pedir para que vocês acessem o PDF da prova, na descrição desse vídeo, e acompanhem aqui a minha resolução das 15 questões de matemática, desse vestibular. São as questões 16 até a questão 30, tá? Resolverei cada uma delas, beleza? Com resoluções práticas, diretas, e vocês verão que é uma prova de matemática até simples, tá? Não há nada demais aí na cobrança, beleza? Da matemática nesse vestibular. Vamos começar aqui, já com a questão 16, uma questão clássica de porcentagem, né? Relembrando aquelas ideias de aumento percentual e redução percentual, beleza? Inclusive, isso aqui já apareceu em outras provas da FAPEC, né? A FAPEC que faz aí os vestibulares, né, da UFMS e da UEMS, tá? Então vamos começar. Questão 16. A questão diz o seguinte: uma loja aumentou o preço de um celular em 20% antes do anúncio da Black Friday. No dia da promoção, a loja anunciou um desconto de 50% no preço do celular. Considerando o preço anterior ao aumento e ao desconto, tá? Ele quer saber qual a relação do preço final, tá, em relação ao preço inicial, beleza? Ele até disse que ocorreu um desconto percentual. Quer saber só qual é o valor dessa porcentagem, né? Então, gente, uma questão bem clássica, né, de aumentos e descontos sucessivos, tá? Para ficar bem fácil aqui, né, o exercício, vou colocar 100, tá, como valor inicial. Se isso sofre um aumento percentual de 20%, tá, então vai para 120. Se isso sofre uma redução percentual de 50%, né, ou seja, cai pela metade, então chega no preço de 60, certo? Então, o que acontece, né, do valor inicial para o valor final? Isso sofre uma redução percentual, né, de 40%, tá? Então, só isso o exercício. Muito fácil, né? Conhecido, exercício bastante conhecido, beleza? Pelos alunos, com certeza, né? Então, vamos lá. Questão 17. Questão 17 mostra um relógio, tá? Acompanhe a prova aí, por favor, no PDF. O relógio mostra aí o horário, tá? Das 4 horas. O tamanho do ponteiro maior é 10 centímetros e o do ponteiro menor 6 centímetros, né? Bom, ele quer saber qual é o tamanho do segmento AB, tá? Que sai do A e chega no B. É claro que, né, vamos relembrar aqui como é que funciona, né, os ângulos nos ponteiros de um relógio. Se eu pego 360 e divido por 12, né? Isso aqui me dá 30. Então, entre cada número, né, de um ponteiro, nos ponteiros do relógio, né, entre cada um desses números, eu tenho 30 graus, tá? Então, daqui até aqui, eu tenho 30, 60, 90, 120 graus, beleza? Vou transformar este exercício simplesmente nessa ideia, tá? Um triângulo, lado 6, lado 10, lado X, que eu quero descobrir, e o ângulo de abertura 120 graus. Isso aqui, naturalmente, né, já nos chama para o teorema dos cossenos, tá? E simplesmente, aplicando o teorema dos cossenos, né, x² é igual a 10 ao quadrado mais 6 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes 6, vezes o cosseno de 120. E lembrando que cosseno de 120 é o menos cosseno de 60, tá? Cosseno de 60 vale meio, então cosseno de 120 é menos meio, né? Gente, ó, daqui para frente é tudo multiplicação. Vou cortar esse 2 com esse 2. E menos com menos me deu mais, né? Então, por isso aqui mais 60, né? Aqui era o 10 ao quadrado, 6 ao quadrado, beleza? Lembrando que menos com menos deu mais, tá? Isso aqui vai me dar x ao quadrado igual a 196, portanto, x é igual a 14. Questão também bem direta, né? Bem simples aí para os alunos, né, pré-vestibulandos que estão se preparando, né? Questão bastante conhecida também. Bom, temos a questão 18, uma questão de números complexos, que só trabalha a parte de potências de I, né? E essa ideia que eu vou apresentar agora, gente, já caiu várias vezes, tá? Na prova da UFMS, né, da UEMS também, tá? Nos vestibulares da FAPEC, que é o trabalho de pegar esse 1 mais I, né, e elevar a uma potência qualquer a princípio, tá? Aqui elevou a quarta. O que seria 1 mais I, né, elevado à quarta? Tá? Ele quer dividir por 4i. Essa é a pergunta direta aí, né, do enunciado da questão 18. Tá?
Então você vai fazer o seguinte, algo que está elevado à quarta está elevado ao quadrado e depois elevado ao quadrado de novo, né? Então eu vou resolver o que é 1 mais i ao quadrado, né? Que é o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o i ao quadrado, que vale menos 1, tá? Então aqui eu já posso cortar. 2i ao quadrado é 4i ao quadrado. Galera, nem precisava resolver isso aqui, né? O i ao quadrado, tá, gente? Ó, você vai acabar cortando, né? I ao quadrado com i, vai sobrar só i. Acabou o exercício, tá? Bem rapidinho você resolveria essa. É uma questão aí bastante conhecida também para quem já estudou números complexos, né? Exercício bem tranquilo, né? Beleza? Então a resposta, né? Z igual a i, ok? Vamos para a questão 19, tá? Uma questão de PA, de progressão aritmética. Realmente, o aluno deveria lembrar da formulinha do termo geral, certo? E da formulinha da soma dos n primeiros termos, né, de uma PA. Beleza? A questão 19 diz o seguinte, ó. Em uma progressão aritmética, o primeiro termo é igual a 3. Sabe-se também que a soma dos primeiros 8 termos, a soma dos 8 primeiros termos, é igual a 2 vezes, né, o dobro da soma dos 5 primeiros termos dessa PA. Qual é a razão da PA? Tá? Gente, esquematizei aqui a minha resolução, tá? Com certeza era o caminho mais prático, né? Você fazer o seguinte, soma dos 8 primeiros termos da PA, né? Relembrando a formulinha, é o A1 mais o A8 vezes 8 por 2. Isso é igual ao dobro da soma dos 5 primeiros termos. Então, 2 vezes A1 mais A5, né? Vezes 5 por 2, tá? Ó, só para você acompanhar a minha resolução, eu posso cortar esse 2 com esse 2, tá? O que seria o A8 usando a forma do termo geral? É o A1 mais 7 razões, tá? O que seria o A5, tá? É o A1 mais 4 razões, certo? Perceba o seguinte, o A1, ele forneceu, isso vale 3. Então, galerinha, se eu trocasse 3 e 3, isso deu o quê? 6, né? Tá? Se eu trocasse 3 e 3, então aqui deu o quê? 6, não é isso? Veja que nessa conta, a minha única incógnita ficaria a razão, tá, gente? Simplesmente finalizando essa continha, ó, que tem só o R como incógnita, você já acha a razão igual a 3/4, tá? Então, simplesmente só equacionando, gente, a informação do exercício, né? Beleza? Você já resolveria essa questão de PA, ok? Até com não muitas contas, né? Joia? Uma questão aí também tranquila, né? De progressão aritmética. Beleza? E vamos para a questão número 20, tá? Uma questão de equação do segundo grau aqui, né, galera? Tá? Uma questãozinha até bem simples também, né? Ah, Zaquim, mas ele colocou uns coeficientes, ó, muito esquisitos, né? Gente, tranquilo, é fazer conta, galera. Tá? Ele fala o seguinte, alfa e beta são as raízes, né, dessa equação do segundo grau, tá? O enunciado tem 2 linhas, né? Então, alfa e beta são as raízes, ele quer saber o valor dessa expressão. Tá? Essa expressão seria 2 vezes o produto das raízes, né, dividido pela soma das raízes. Tá? Puxa, então com certeza, né, se aqui eu tenho o produto e aqui eu tenho a soma, vamos por soma e produto, obviamente. Tá? Lembrando que soma das raízes é menos b sobre a, produto das raízes é c sobre a, certo? Olha só o que eu vou fazer na resolução aqui para ficar algo mais simples e mais prático de resolver. Até na hora da prova era bom fazer isso, tá, gente? Pô, 2 vezes o produto, 2 vezes C sobre A, dividido pela soma, que é menos B sobre A. Nem vou trocar ainda, ó, quem é o A, quem é o B, quem é o C, senão eu vou ficar carregando muito a expressão, vou trocar só no final, tá? Porque eu posso fazer o seguinte, chego aqui, ó, denominador com denominador, tá? Ó, outra coisa, né? Mais dividir por menos dá menos, tá? Então ficou menos 2c sobre b. Vou resumir o que ele quer em menos 2c sobre b. Agora sim eu vou pensar em trocar, né, quem são os coeficientes, né, b e c. Perceba que eu acabo nem usando o a aqui, né? Tá? Ele acaba cortando.
Então ficou menos 2 vezes o coeficiente C, que é este, certo? Dividido, né, pelo coeficiente B, tá? Tem que acompanhar com o sinal, tá? O que eu fiz aqui, gente? Simplifiquei, né, o menos com menos que dá mais, tá? E olha só uma sacada que eu tive aqui para resolver rapidinho o exercício, hein, galera? Veja só. Rapaz, se eu chegar aqui, ó, eu percebo que eu consigo tirar um 2 em evidência aqui, né? Se eu tiro um 2 em evidência, ó, tirei o 2 em evidência, então 4 mais raiz de 5. Galerinha, sem medo, tirei em evidência, tá multiplicando, né? E aí, rapaz, ó, simplificou e a resposta deu 4, certo? Então, essas foram as 5 primeiras questões, né, do vestibular da UEMS, tá? Questões tranquilas, né? E até rápidas, beleza? Bom, moçada, vamos para a resolução das próximas questões, tá? Temos aqui a questão 21, uma questão de geometria espacial, beleza? Quero que você me acompanhe aí no PDF. E a questão diz o seguinte: o recipiente A estava cheio de água até a borda, tá? Então, esse recipiente A estava cheio de água, beleza? E em seguida, um pouco dessa água foi despejada em um recipiente B, que estava vazio, tá? Até essa altura H. Então, gente, ó, a questão da UEMS trouxe o desenho, tá? Sem essa parte de cima pintada, né? Por quê? O que acontece? Este volume, tá? Desse paralelepípedo aqui em cima, ó, que eu pintei aqui, né? De roxo, tá? Esse volume de água foi jogado aqui no recipiente B, tá? Então, simplesmente, se o aluno tivesse essa ideia, tá? Ó, esse volume, tá? É igual a este volume aqui, cara, acabou o exercício, tá, gente? Então, ó, vamos lá. Então, ele, né, despejou a água do recipiente A para o recipiente B e ele quer saber qual é o valor dessa altura, né, de água, essa altura Hzinho, tá? Gente, então era só isso, né? Qual seria o volume deste sólido aqui de cima, aqui, gente, ó? É 25 por 30 e essa altura seria 40 menos o H, certo? Então, por isso que eu coloquei aqui na minha resolução 40 menos o H, beleza? Isso simplesmente é o volume de água que está aqui, deste sólido, que é 18 por 25, né, por H, beleza? Tranquilo? Então, simplesmente vou igualar estes dois volumes, né? Em uma continha, você já resolvia esta questão, né? Então, eu posso cortar, beleza? O 25, 25. O que eu fiz aqui? 30 e o 18, né? Divida por 6, tá? Então, vai dar 5 e aqui vai dar 3, né? Então, ficou só 3H desse lado, tá? Aqui ficou 5, né? Que vai distribuir nesse parênteses. Então, 200 menos 5H igual a 3H. Beleza? 8H igual a 200 e H igual a 25, né? Questão bem tranquila, em uma continha, igualando volumes, já resolvi o exercício. Beleza? Vamos para a próxima questão, questão 22, tá? Gente, questão 22, uma questão de teorema de Pitágoras, né? Então, 2 Pitágoras a princípio. Na verdade, 1 Pitágoras só, tá? O exercício, gente, passa para você, ó, esse 8, esse 10 e esse 17, né? E quer saber qual é o perímetro dessa figura plana. É uma questão aí puramente de geometria plana. E, na verdade, gente, 1 Pitágoras só, por quê? Né? Isso aqui é um triângulo pitagórico conhecido, tá? Se aqui vale 8, né, hipotenusa 10, então esse cateto é 6, nem precisaria fazer esse Pitágoras, né? Proporcional ao 3, 4, 5. E aí sim, você faria este Pitágoras, essa continha, tá? Para descobrir quanto vale essa hipotenusa, né? Então, vamos descobrir esse y, cara, y ao quadrado, 6 ao quadrado mais 17 ao quadrado. Tá? Então, y ao quadrado, 36 mais 289, y ao quadrado, 325, tá? Claro que aqui você vai conseguir tirar, né? Você vai fatorar, tá? E aí o 25 sai da raiz, então sai como 5, fica 5 raiz de 13, né? A questão quer saber o perímetro, tá? Lembrando que o perímetro é só a soma aqui, ó, do contorno da figura, então essa medida
não entrará na soma da resposta, né? Tá? Então, some essas medidas do perímetro e a resposta é 35 mais 5 raiz de 13, né? Cara, então, praticamente um Pitágoras realmente que você deveria ter feito, tá? Aqui tinha um triângulo proporcional 3, 4, 5, que era rapidinho. Beleza, uma questão aí, pô, bem simples também, né? Vamos na questão 23, tá? Uma questãozinha, agora de matemática básica, resolução de um sistema, tá? Simplesmente. Vamos lá. Questão 23. Diz o seguinte, ó. Uma sala de cinema vendeu ingressos para um filme em 3 lotes. Os ingressos para o primeiro lote custaram R$5. Os ingressos para o segundo lote custaram 11 e para o terceiro lote, 12. Foram vendidos 100 ingressos para o primeiro lote. Então, eu só organizei aqui. Gente, ó, primeiro lote, tá? Venderam 100, era R$5. O segundo lote, tá? Ele não falou qual a quantidade, só falou o preço, que era 11. E o terceiro lote também falou só o preço, não falou a quantidade. Beleza? Só que ele fala o seguinte, o número total de ingressos vendidos, tá, foi de 642 no total, né? E a receita total foi de 6.774, preço total, tá? Coloquei aqui, beleza? E aí, o que vai acontecer, galera? Quantos ingressos foram vendidos no segundo e no terceiro lote, tá? Então, justamente, ele quer saber quem é esse X e quem é esse Y, né? Então, gente, olha só como eu poderia resolver esse exercício de um jeito bem simples, né? Se eu fizer aqui, ó, 5 vezes 100 vai dar 500, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui no preço, tá? E vou tirar esse 500, tá? E por isso, somente analisando o lote 2 e o lote 3, tá? Isso aí daria 6.274. Pensando na quantidade, eu já tenho esse 100. Então, eu vou pegar o 642, ó, vou tirar o 100, que vai dar 542. Então, a soma dessas quantidades, né? X mais Y, 542, tá? Transformei em um sistema, né? De duas incógnitas, X e Y, tá? Vou dar até a dica aqui de como resolver rápido esse sistema, tá? De repente, você multiplica por 12, ó, dos dois lados, né? Para quê? Para aparecer um 12y, né? Aí o 12y, tá? Você pode subtrair essas equações, depois de multiplicar por 12, né? Nos dois lados. Aí o 12y com 12y desaparece, né? Rapaz, ficaria 12x menos 11x, que daria o x. Aí você já achou o x, né? Volta nessa primeira equação que eu sublinhei de azul aqui, acha o y e resolveu a questão, né? Com um sisteminha de equações, tá? Já resolveria o exercício. Tranquilo também, tá? Uma questão de matemática básica. Gente, questão 24 agora. Aí, surreal, talvez não. Com certeza a questão mais fácil aí que a FAPEC já fez, tá? Galerinha, vamos lá. Isso aqui é um paralelogramo. Tá? A figura a seguir representa um paralelogramo. Qual é a coordenada do ponto A? Né? Gente do céu, né? Cara, aqui vai do 0 até o 7. Tá? Então, daqui até aqui vale 7. Ele passou para você as coordenadas desse ponto. Dá uma olhadinha na prova aí. Rapaz, ele passou as coordenadas desse ponto. Foi. Então, é 5 para x, 8 para y. Cara, esse ponto A, com certeza, né? Tá aqui na mesma altura desse ponto, né? Então, coordenada y, 8, tá? Se essa base vale 7, então daqui até aqui tem que ter 7. Daqui até aqui tem que ter 5, tem que ter mais 2. Então, puxa menos 2, né? Exercício aí praticamente sem fazer muita conta. Olhando, talvez, né, já daria para responder a questão, viu, galera? Beleza? Rapaz, e outra coisa ainda, né? Quer ver só? Se você pegar as alternativas, é isso mesmo. Galera, só tinha uma com o mesmo y8 aqui, você já fazia o exercício sem fazer conta mesmo, né? Tá?
É uma questão muito fácil, né? Beleza? Eu chamei de geometria plana isso aqui, né? Apesar de usar plano cartesiano, tá? Uma questãozinha bem simples, né? Vamos na próxima questão, que é a questão 25, tá? Gente, uma questão de geometria plana e, a princípio, uma questão de semelhança de triângulo, beleza? Existem alguns caminhos possíveis para resolver essa questão. Eu vou mostrar o caminho mais rápido que eu encontrei, tá? Porém, galera, não necessariamente o caminho mais rápido é o caminho que o aluno vai tomar na hora da prova, eu sei disso, tá? Então, você poderia ter resolvido esse exercício fazendo duas semelhanças de triângulo, né? Duas regrinhas de 3. Você já resolveria a questão, tá? Mas eu ainda vi um jeito mais rápido, ainda que uma regrinha de 3 só já resolveria. Mas, claro que, se você não quiser fazer do jeito que eu estou resolvendo aqui, tá? Você faria semelhanças de triângulos, né? Duas semelhanças de triângulos, já que os 3 triângulos que estão aqui são todos semelhantes, né? Beleza? Então, eu vou mostrar um caminho bem rápido, mas, tá? Acho que é uma questão que o aluno não teria muitas dificuldades, beleza? Então, você pode fazer a semelhança desse triângulo com esse, né? Desse com o de cima, tá? Dá para fazer até outros caminhos de resolução também. Mas, vou mostrar aqui o meu caminho de resolução deste exercício, tá, gente? Então, ó, ele passou as medidas, tá? Isso vale 5, daqui até aqui vale 5, daqui até aqui vale 5, beleza? E aí, ele quer saber quanto vale, né, o segmento BF, que é justamente o que eu chamei de X, né? Acompanha aí com a sua prova, tá? Com o seu PDF aí. Então, o negócio é o seguinte, gente, veja só. Se daqui até aqui vale 5, e aqui eu chamei de x, puxa, então este pedaço, né, vale 5 menos x, tá? Eu decidi fechar um triângulo retângulo bem aqui, porque, rapaz, se eu fecho um triângulo retângulo bem aqui, tá? Lembrando que eu tenho aqui ângulos opostos pelo vértice, né? Eu vou fazer a semelhança desse triângulo que eu montei agora com esse daqui e acabou o exercício numa conta só, tá? Então, essa era uma possibilidade que deixava bem rapidinho aí a resolução do exercício. Só lembrando o seguinte, daqui até aqui é o 5 menos x. Ah, tem esse tamanho 1, né, que vai ficar aqui. Então, beleza. Me diga uma coisinha, ó. Quanto vale este pedaço todo aqui, galera? Ó, 5 menos x mais 1, que daria 6 menos x. Rapaz, eu só fiz isso aqui, gente. 5 tá para isso tudo, que é 6 menos x. Certo? Assim como 5 está para x. Beleza? Assim como 5 está para x. Como isso aqui é igual, né? Vou simplificar. E aí, cara, 6 menos x é igual a x, tá, galera? Esse menos x vai para o outro lado, né? 6 é igual a 2x, x é igual a 3, tá? Aí eu resolvi numa conta só. Mas, naturalmente, você poderia ter feito também, né, o caminho de duas semelhanças de triângulo e resolveria a questão, tá? Com uma conta a mais. Mas, ainda assim, um exercício bastante simples, né? De semelhança de triângulo. Tá? Os alunos pré-vestibulandos, né, praticam exercícios de semelhança de triângulo bem mais avançados que isso aqui, né? Beleza? Gente, temos uma questãozinha 26, uma questão de análise combinatória, né? E, simplesmente, tá, a questão fala o seguinte. Vamos lá. Questão 26, me acompanhem com a prova. Em mãos. Caio precisa criar uma senha de 11 algarismos, apertando teclas de 0 a 9 de um cofre localizado no seu banco. Quantas são as senhas possíveis que contenham este bloco fixo? Tá, galera? Senhas que contenham este bloco fixo, chamei de B de bloco, tá? Que é essa sequência fixa aqui, ó. 2024, 2024. Então, me acompanha aqui no seguinte. A senha possui 11 dígitos, né? Rapaz, aqui já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, tem 8 aqui, verdade. Falta, né, ó, 9, 10 e 11. A senha tem 11 dígitos. E dígitos que podem ser de 0 a 9, então tem 10 opções para esse dígito, 10 para esse e 10 para esse. PFC, né? Tá? Então, ó, com este bloco fixo no começo, fica 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000, né?
Ou seja, tem 1000 senhas que começam com esse bloco, e aí depois eu tenho os outros, né, 3 demais dígitos, tá? Porém, a questão não diz que esse bloco deve ficar no começo. E eu vou analisar aqui simplesmente todas as possibilidades, né, dessa contagem, começando com o bloco 10, 10 e 10, 1000. Ah, Zakimi, vai que tem um dígito, depois vem esse bloco fixo, né, que a questão diz. Então, beleza. De qualquer jeito, é 1000. Né? Ah, vai que o bloco está aqui, ó. Beleza. 10, opções 10, aí veio o bloco fixo, depois 10. Também vai dar 1000. Vai que esse bloco fixo, né, está no final. Eu possuo os 3 dígitos primeiro, e aí depois vem o bloco fixo, isso também dá 1000. Ou a senha tem o bloco fixo no começo, ou nessa posição, ou nessa, ou no final. Quando eu falo ou, né, eu vou somar, e a resposta, né, simplesmente 4000, beleza? Então, um jeito aí bem simples, bem prático de entender a resolução dessa questão 26. Fechou? Fala, moçada. Você piscou e eu cortei o cabelo aqui, ó. Vamos lá. Gente, então, vou resolver aqui as 4 últimas questões, né, do vestibular da UEMS, da prova de matemática, e questõezinhas bastante básicas, tá? Você verá aqui uma provinha de matemática aí, gente, de um nível bem tranquilo, tá? Muita matemática básica envolvida, né? Tá? Então vamos aqui para a questão 27, uma questãozinha de sistema, reconhecer um sistema, hein, gente? Ó, você nem tinha que resolver o sistema, é ler e marcar, tá? Então a questão 27 diz o seguinte, ó. Uma escola está planejando uma excursão para 142 pessoas. Quantidade de pessoas, 142, né? Tá. A viagem utilizará 6 motoristas e 2 tipos de veículos, ônibus e van. Um ônibus tem capacidade para 51 passageiros e uma van pode acomodar 10 passageiros. Então, ó, ele quer saber qual dos sistemas a seguir modela essa situação. Então, gente, simplesmente se o aluno pensasse que X era número de ônibus e Y é o número de vans, né? Eu vou até repetir. Ó. São 6 motoristas, né? Então, a quantidade de ônibus mais a quantidade de vans é igual a 6, né? Tem um motorista, tá? No ônibus, nem um motorista na van, né? Então, isso dá 6. Passageiros. Então, 51 vezes a quantidade de ônibus, né? 10 vezes a quantidade de vans. Isso é o total de passageiros, né? 142, tá? Galera, se você só reconhecesse isso, você marcava a letra D. Nem é para resolver o sistema, tá? É apenas para reconhecer, né? Então, assim, reconhecer o sistema matou a questão, tá? Questãozinha bem simples, né? Nem era para resolver, tá? Essa foi a questão 27. Vamos para a questão 28, tá? Uma questãozinha de média aritmética, galera, tá? Então, me acompanha aqui na resolução deste exercício, ó. Nas últimas Olimpíadas, um atleta executou 3 vezes o mesmo exercício. Suas notas nas 2 últimas execuções foram, respectivamente, o triplo e 3/4 da primeira nota. Então, galera, o que eu fiz aqui? Né? A primeira nota foi X. Tá. A segunda foi o triplo da primeira nota. Então, 3x. A terceira foi 3/4 da primeira nota. Então, 3/4 de x, né? Só isso. E ele fala o seguinte, sabendo-se que a sua nota final foi 32,3, obtida calculando a média aritmética. O que é média aritmética, galera? Somar essas 3 notas e dividir por 3, né? Tá? Então, essa média aritmética, ele deixou bem claro, essa média que é uma média aritmética, foi 32,3, tá? E ele pergunta qual foi a primeira nota, né? Ou seja, qual é o valor de x, tá? Galerinha, é só resolver essa equação, tá? Aí você pode juntar aqui, né? 4x, tá? Soma com a fração m em c, né? Resolvendo essa continha aqui, gente, só isso. Uma questão que se torna uma questão de matemática básica aqui, né? Resolver uma equação de primeiro grau, tá? Tentando descobrir o x, você vai achar o x igual a 20,4, tá? Ele pergunta a primeira nota, e realmente a primeira nota é o valor de x, só resolvendo essa equação, beleza? Então, um exercício com uma matemática bem básica também, né? Média aritmética, né?
Questão 28, então, era essa. Galera, a questão 29 foi anulada do vestibular, ok? Então eu já vou resolver aqui com vocês, tá? A questão número 30, que é a última questãozinha. Uma questão que a princípio é de análise combinatória, né? Só vou explicar certinho este enunciado, mas uma questão simples também, né? De PFC, né? Ou permutação, tá? Permutação simples ainda, né? Então o tópico mais rápido e uma questão simples também, tá? De análise combinatória, né? Então, nem tinha que pensar em agrupamentos, né? Permutação com repetição, combinação completa, nada disso, né? Aqueles tópicos bem rápidos que a gente aprende logo no começo, quando a gente está estudando análise combinatória. Então, vamos para a questão 30, tá? Uma escolinha de futebol oferece treinamentos para as categorias ímpares, sub-7, sub-9, sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17. Coloquei aqui, tá? Beleza, há somente uma restrição. Para montar seus horários de treinamento, a categoria sub-17 tem que ser a última a treinar, né? A última do horário. Então, a categoria sub-17 deve ser a última. Fixei ali, não mexo mais, entendeu? Se cada treinamento é de 1 hora e o tempo disponível para alocar os treinamentos, né, acontece entre as 16 e as 22 horas. Galera, eu só confirmei o seguinte, né? Das 16 às 22 horas, cada treino de 1 hora, então 16 a 17 tem um treino. 17 a 18 tem outro treino, né? 2, 3, 4, 5 treinos, tá? Porque o último, né, das 21 às 22, isso aqui estava fixo, tá? Então, como este último é fixo, não vou mexer com este horário, tá? Então, realmente, eu preciso alocar, né, esses 5 valores dentro dos 5 horários disponíveis, né? Só para explicar essa compreensão. E você podia pensar o seguinte, ó. Para o primeiro horário, segundo, terceiro, quarto e quinto horário é disponível, né? Então, a princípio eu posso permutar esses 5 aqui, né, dentro de cada horário. Então, eu tenho 5 possibilidades, selecionei 1, 4, selecionei 1, 3, selecionei 1, 2, e por último, sobra uma opção. Isso aqui seria, né, se você pensasse em permutação 5 fatorial, tá? Que é 120, né? Eu acabei fazendo por PFC aqui, mostrando que a ideia era só essa, né? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, uma questão muito simples, né? E uma questão básica, sempre que a gente começa a estudar análise combinatória, nós já encontramos exercícios, né, desse nível bem rapidinho, né? Tá? Claro que algumas provas aí da FAPEC, né, o FMS e o EMS, já cobraram análise combinatória de um nível um pouquinho mais pesado, né? É que essa aqui realmente foi uma questãozinha rápida, né, bastante conhecida aí pelos alunos, tá? Podia ter pensado em permutação simples, né, simplesmente, tá? Permutação de 5 elementos, 5 fatorial. Beleza? Gente, então, este aqui foi o vídeo de resolução da prova de matemática da UEMS 2025, tá? Espero que tenha ajudado aí aos alunos, né, que estão procurando aí a resolução dessa prova de matemática, e para você ver que não é uma prova de matemática muito complicada, né? Até envolvendo bastante cálculo simples, né? Tá? Teve a de número complexo, né? Teve aquelas outras questõezinhas um pouquinho mais trabalhosas, mas a maioria, né, a grande maioria das questões de matemática são rápidas e acabam não envolvendo uma matemática muito complexa, né? Beleza? Então, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.